Post do Bruno Formiga aqui, ó. Parte da torcida do Palmeiras que critica o Abel. Eu vou botar aqui pra gente ver, ó. E aí a gente vai ver os comentários. Ó o Fernando aqui, ó. Mais tarde eu volto pra ver os comentários. Ai, vamos ver. Quero saber a opinião de vocês, hein? Ele botou aqui, ó. Postei e saí correndo. Quero saber a opinião de vocês. Esse recorte do torcedor do Palmeiras que eu mostrei aqui, que eu acho que é um recorte insano, tá? Eu não consigo ver nada do que esses caras veem. Eu não consigo nada disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que desde que o Abel chegou, o time mais consistente do Brasil é o Palmeiras. É isso. O time que você menos quer enfrentar na casa é o Palmeiras. O time mais chato de você encarar é o Palmeiras. E aí, meu irmão, você gostando ou não, você que é torcedor do Palmeiras, tá nessa galera aqui que acha que o time é um catado de bagre, que o Palmeiras é mal treinado há 3 anos, e essa é a sua verdade, porque não é o que o campo diz. Nem o que a prateleira de títulos do Palmeiras diz. Os adversários dizem. Agora, irmão, se tu tá achando ruim, se você, torcedor do Palmeiras, esse torcedor do Palmeiras aqui, essa pequena parcela, cara, volta para um período de 2012, volta para o período de 2014. Talvez você fosse mais feliz nessa época. Talvez você fosse mais feliz com o Valdívia e não com o Veiga. E aí eu acho que isso diz mais sobre você do que sobre o que é ser um clube. Se você, torcedor do Palmeiras, era mais feliz com o Valdívia do que com o Veiga, com todo o carinho do mundo, você tá errado, velho. Você comeu um potinho de cocô, você tá errado. Porque um cara te deu 10 títulos, o outro não te deu porra nenhuma. Ok. Concordo e discordo do Formiga, tá? Quero saber a opinião de vocês. Pra mim, em muitos pontos o Formiga tá certo, tá bom? Como o torcedor tá chato, tá insuportável, eu falo isso em toda live, mano. Tudo tá ruim pro torcedor do Palmeiras, tá tudo ruim, parece que nada presta. Só que aí a gente tem que entender que são 2 tipos de análises, né? A análise do macro e do micro. E aí que tá a diferença. Quando a gente olha pro macro, realmente o Palmeiras é o melhor time das Américas nos últimos tempos. O Palmeirense não tem do que reclamar. O macro de hoje é muito melhor do que o macro de antigamente. Mas isso aí não tem dúvida, eu concordo com o Formiga. Mas tem o micro, que é só quem acompanha o Palmeiras, aí eu tô falando de torcedor e também de quem vive de trabalhar só com o Palmeiras, quem é setorista do Palmeiras, quem é influenciador do Palmeiras, enfim. Tem certas coisas que só essa galera sabe. Que só essa galera percebe porque tá no dia a dia sempre acompanhando o Palmeiras, que é uma coisa que você precisa estar todos os jogos vendo. Então, essa crítica do Formiga é pelo macro, mas ele não analisou o micro. No micro, a gente percebe sim que tem coisas a melhorar, tem coisas que o Abel tá errando, tem teimosias do Abel jogo após jogo, e também tem coisas que tá certo. E aí eu entendo que o torcedor, às vezes, vai na cabeça de muita gente que já enjoou do Abel, tá ligado? E aí fica querendo fazer campanhazinha pra tirar o Abel, e às vezes nem entende o futebol. Pô, só não tá satisfeito com o time e fica nessa campanhazinha de achar que tá tudo errado. De fato, não tá tudo errado. Tem coisas sim a melhorar, tem coisas que ele tá indo mal, e tem coisas que ele tá indo bem, tem coisas que ele tá melhorando, e tem coisas que ele é muito bom. Aí é um balanço, a gente precisa encontrar esse balanço, e esse balanço a gente não tá encontrando. Então eu concordo com o Formiga quando ele fala, esse torcedor tá maluco de ser insano, assim, eu acho que é loucura. Esse ódio que a galera tá despregando pra cima do Abel, mano, é loucura, cara. O Abel ainda é muito pica, tá ligado? O Palmeiras ainda é muito forte. Não tá esse bando de bagre que os caras estão falando. Eu concordo com o Formiga aqui. Mas essa análise dele do macro não entra em campo. No micro, se a gente for parar pra olhar que nos últimos meses, aí o Abel, por exemplo, perdeu o Campeonato Paulista, que ele poderia ter feito muitos testes, ele mesmo falou que faria, e fez poucos testes, e preparou pouco o time para um Mundial, por exemplo. Tinha poucas soluções no Mundial, a solução era botar o Paulinho e pedir para ele resolver. Então assim, o Abel merece críticas, mas o Abel também merece elogios. O problema na nossa torcida é o seguinte, ou você é Abel, tá tudo certo e eu te amo e eu vou passar pano eternamente, ou você é Abel é um lixo, é uma merda, não presta, fora do Palmeiras, a galera não consegue simplesmente entender que ele acerta, que ele erra, que ele é um grande técnico, mas que também erra, e que, pô, a gente pode fazer uma análise jogo a jogo, falar de quando ele foi bem, falar de quando ele foi mal, tá ligado? E eu acho que esse é o problema da nossa torcida, essa polarização burra e a falta do debate, de debater quando o Abel tá certo, quando o Abel tá errado. Contra o Mirassol, bom jogo do Palmeiras, apesar do resultado, e a galera não debateu isso, não debateu as soluções táticas que o Abel foi procurar, só debateram que o Palmeiras não consegue, né? Não consegue vencer o Mirassol, porque o Mirassol é ruim. E do mesmo jeito, quando venceu o Atlético Mineiro, eu vi muitos falando, nossa, agora jogamos bem. E outros, não, o Atlético entregou o jogo. Então o debate fica raso. E aí, com um debate raso, a gente tende a não evoluir como
como torcedores, como pessoas que gostam de futebol. Pra mim o Formiga tem um bom ponto, mas ele não entende o que é ser Palmeiras. Tá ligado? Ele não entende o que é ser Palmeiras. Então eu concordo muito com o Formiga, mas eu acho que não dá pra julgar esse sentimento do torcedor, porque esse torcedor que tá pedindo fora Abel tá envolvido num contexto de debate muito pobre que a gente tem dentro da nossa mídia, tanto a mídia palestrina quanto a mídia de futebol em geral, que é de polarizar tudo e discutir as coisas com raiva. E isso é uma coisa que eu sempre falo. As mídias clubistas, elas são uma bênção. São uma bênção, dá oportunidade pra muita gente, muita coisa legal dá pra ser feita aí. Eu não vou deixar propaganda aqui, que eu não sou tonto. Mas a gente também traz muito debate emocional. Muita gente analisando o jogo com o fígado. E isso não é bom pro futebol. A gente tem que analisar com a razão. Porque a análise de futebol não é pra ser feita com o coração. Dito isso, quero saber a opinião de vocês. Eu concordo muito com o Formiga, tá? Mas eu acho que ele não entende o sentimento do torcedor. Então por isso eu entendo que muita gente está discordando. No final das contas, o que eu defendo aqui é: vamos debater futebol. Vamos debater. Quando o Abel for bem, a gente fala. Quando ele for mal, a gente fala. Quando o Palmeiras for bem, a gente fala. Quando for mal, a gente fala. Ponto. A gente não precisa levar sempre pro lado ruim ou sempre pro lado bom. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto e avante palestra.